A saúde da boca vai muito além daquele sorriso bonito. Há problemas comuns como gengivite e periodontite que podem trazer consequências sérias para o organismo e aumentar até o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC, Viviane. Inflamações bucais podem atingir a corrente sanguínea e comprometer os vasos sanguíneos, muitas vezes, Luciano, de forma silenciosa. E para explicar como a saúde bucal está diretamente ligada ao coração, vamos conversar agora com o cirurgião dentista, Dr. Davi Cunha. Muito bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Viviane. Bom dia, Luciano. Grande prazer aqui com vocês e com todos os ouvintes. Ô, doutor Davi, de que forma é que nós podemos explicar para o nosso ouvinte como é que a saúde bucal ela pode influenciar diretamente, por exemplo, a saúde do nosso coração? É importante a gente entender que a gente fala de saúde bucal, mas a saúde bucal ela faz parte da saúde do corpo como um todo, né? Existe hoje já uma relação, esse conhecimento já é consolidado da relação entre a doença periodontal, principalmente, com as doenças cardiovasculares. É uma conexão sólida dentro do que a gente chama de medicina periodontal. E a gente consegue ver que essa inflamação, né, o desafio inflamatório das doenças periodontais, ela pode aumentar a inflamação sistêmica do organismo e pode contribuir para a aterosclerose, para o surgimento de infartos, acidentes vasculares e até a presença de bactérias ali no coração, que a gente chama de endocardite bacteriana, como se fosse uma infecção na região do coração. Doutor, muitas pessoas nem imaginam essa relação. Agora, explica pra gente o que são a gengivite e a periodontite, qual a diferença entre essas doenças? A gengivite é a gengiva inflamada, né? Ela funciona como uma porta de entrada para as bactérias que podem entrar nesse momento na corrente sanguínea, e a gengivite, que é a gengiva inflamada, ela pode evoluir para a periodontite, que é a doença periodontal. O que seria a doença periodontal? Seria aquela inflamação que vai destruindo os tecidos que sustentam e suportam o dente. Em casos mais avançados, a doença periodontal pode até provocar perda dos dentes, porque o dente ele vai perdendo sustentação e por isso ele vai amolecendo. A grande, a grande questão é que durante o curso dessa doença, né, se essa doença não for tratada, não for combatida, durante o curso dessa doença, o nosso corpo vai estar sendo desafiado com a presença de bactérias e também com um processo inflamatório crônico, fazendo com que o nosso corpo corra esse risco. Ô, doutor Davi, chegam algumas perguntas aqui, desde as mais simples até as mais complicadas. Nós separamos algumas, e os ouvintes querem saber o seguinte: sangramento durante a escovação, até que ponto o paciente tem que procurar imediatamente o especialista? O sangramento durante a escovação ou durante o uso do fio dental é um dos sinais clássicos da inflamação gengival, né? Então, se esse sangramento está ocorrendo durante a higienização de dentes naturais, né, é importante a gente fazer essa diferenciação, ao redor dos dentes naturais, é um sinal clássico de inflamação. Essa inflamação, infelizmente, o paciente não vai ter muitas ferramentas ali para identificar se é uma inflamação gengival ou já uma doença periodontal. Mas a presença do sangramento já é um sinal de alerta importante para que esse indivíduo ele procure uma ajuda profissional, né, com um cirurgião dentista, que é o profissional especializado em detectar e tratar esse tipo de doença. O doutor, além do sangramento, quais outros sinais de alerta as pessoas costumam ignorar no dia a dia? Olha, Viviane, sendo muito sincero, eu colocaria o sangramento como o primeiro lugar, né? Mas existem outros sinais que podem estar ou não associados a esse sangramento, como, por exemplo, o mau cheiro, né? O mau hálito, ou o mau cheiro localizado ali durante a higienização, a presença de pus, né? Que aí já também é outro sinal bem, de uma doença bem acelerada, né, digamos assim, a, a dor, né, ao redor dos dentes, a presença de dor dentária, o amolecimento dos dentes também é um sinal importante já de uma doença com uma progressão já
avançada, né? Então, tem vários sinais aí que podem ser associados a esse sangramento, mas eu realmente colocaria o sangramento como sinal de alerta número 1 para a população em geral. Ô, doutor Davi, só para encerrar, e eu separei mais uma outra pergunta aqui de ouvinte que é relacionada ao uso de lentes de contato para quem utiliza. Como é que funciona esse tratamento que é recomendado ir a cada 6 meses no dentista para quem tem esse tipo de acessório no dente, digamos assim? Tem que ter um pouco mais de atenção. Como é que funciona isso, doutor Davi? Vamos lá, as lentes ou as facetas, é importante a gente entender como é que elas funcionam, né? Imagine o seguinte, você tem um prédio e você quer mudar a fachada daquele prédio. Então você faz ali, né? Eu quero fazer uma loja, eu vou fazer a fachada de acordo com a minha identidade visual, o meu gosto estético, o projeto arquitetônico, enfim. Então eu diria que as lentes ou as facetas, sejam elas de resina ou de porcelana, é como se fosse uma nova fachada para o dente. A grande questão é que como essa fachada foi produzida, né, foi construída, ela precisa respeitar os princípios estéticos, mas também precisa respeitar os princípios biológicos. O que é que eu estou querendo dizer? Esse tratamento ele não pode gerar um novo risco para o paciente. Ele precisa, ele não pode dificultar a higienização e o controle de placa bacteriana diário ali do cuidado diário do paciente. E a outra questão é que essa nova fachada, ela esconde o que está por trás, ou seja, ela não mexeu na estrutura do dente, né? A faceta, ela é algo estético, é só na frente. Então, é importante que o paciente procure um acompanhamento periódico para que o cirurgião dentista possa identificar pontos de inflamação gengival, né? Se essa faceta está ou não favorecendo esse tipo de controle de placa, mas também como está a estrutura por trás dessa nova fachada, a estrutura dentária por trás de cada faceta, de cada lente. Então, eu diria que é importantíssimo que esse paciente seja acompanhado de forma periódica. Nós conversamos agora com o cirurgião dentista, doutor Davi Cunha, falando sobre esses problemas comuns, né, da saúde da boca, que podem sim estar relacionadas a doenças cardiovasculares. Doutor, muito obrigada pela participação e, claro, os microfones estão abertos para novas entrevistas. Muito obrigada, um ótimo dia. Um grande abraço, a semana abençoada a todos, eu que agradeço. Para todos nós. Obrigado, doutor Davi.